Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa terceira aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos em Unity. Então, relembrando um pouco o que foi visto na primeira parte da aula, nós vimos como alterar algumas propriedades de componentes de um GameObject por meio do script. Então, na aula de hoje vamos ver como mover o nosso personagem, o nosso player. Então, primeiramente a gente tem que adicionar física a ele. Isso é por meio do componente Rigidbody 2D, como vimos anteriormente. Ele já tem diversas propriedades referentes à física, por exemplo, ele tem a gravidade já implementada, então você não precisa criar um código para a gravidade, porque ele já faz isso. Então, além dele, também temos que adicionar um collider, que é um colisor para o nosso personagem colidir com os outros objetos. Vamos utilizar o Capsule Collider 2D, porque tem esse formato de um círculo, na verdade uma cápsula. Você pode editar ele aqui mesmo na cena, clicando ali. E podemos arrastar para deixar ele num formato bom para o nosso personagem. Isso. Pronto, vocês podem ver que ficou algumas partes de fora um pouco, mas é porque elas não vão ter uma colisão propriamente dita. Pronto, acho que ficou bom. E também lembrando que vocês podem editar aqui no editor. Por exemplo, essa propriedade offset, vocês podem alterar o X e o Y, também o tamanho. Aí vocês veem, às vezes é mais fácil editar aqui e às vezes mais fácil editar na cena. Mas então, agora eles têm um collider e um rigidbody. Vamos dar um play aqui na cena, só para ver se está tudo certo. Isso. Ele está caindo porque não tem um chão, então está funcionando a física pelo menos. A gente vai adicionar agora, na verdade vamos mudar o nome dele, vamos colocar player e também vamos alterar a tag dele. A tag ela é utilizada quando você quer encontrar um objeto específico, então vamos deixar como player. Vamos criar aqui um objeto 2D, um square, que é um quadrado, na verdade vai ser um retângulo, que vai ser o nosso chão. Vamos adicionar uma colisão nele também, só mostrar aqui para vocês, tá vendo este quadrado aqui? Ele é onde a câmera está mostrando o nosso jogo, o que está sendo renderizado na cena do nosso jogo. Tem um preview aqui e também tem a aba Game que vocês podem ver. Tá, vamos adicionar um Box Collider 2D. O Box Collider tem esse formato de uma caixa retangular ou quadrado. E pronto, aqui, o nosso personagem cai agora, só que ele não vai passar do chão, porque o chão tem uma colisão. Então os dois colisores colidem, o que faz com que ele não passe. Pronto, certo. Agora, a gente pode ver que o rigidbody funcionou, o collider também. A gente vai adicionar um script para mover o nosso player. Isso a gente pode criar aqui, por exemplo, um player movement. Isso, é o script para movimentação do player. A gente vem aqui em New Script, porque não existe um componente com esse nome, então você vai criar um novo, certo? Está compilando aqui. Podemos ver aqui, está na pasta Assets, a gente pode mover ele para Scripts. Pronto. Aqui tem os nossos testes da primeira parte dessa aula, a gente pode deletar. E a gente pode abrir aqui, vocês podem ver que só de clicar nele tem um preview do código. Mas se a gente der 2 cliques, a gente vai abrir no editor de código.
E está aqui o nosso script de movimentação do player. Vamos começar criando variáveis. Vamos criar uma variável para velocidade, que vai ser a velocidade com que o nosso jogador vai se mover para a direita ou para a esquerda. Lembrando que por ser 2D, ele se move no eixo X, quando vai se mover para os lados. Então, criamos aqui um public float speed, pode ser speed, vai ser a velocidade. Aqui o código já sugeriu um 5F, que vai ser a velocidade. A gente pode alterar depois, fazendo testes para ver qual a melhor velocidade para o nosso jogador. Então, ela é um float que vai poder ser, por exemplo, 5.5 ou 5.6. Vai ser uma velocidade que não precisa ser inteira. Testando aqui o código. Pronto, vocês veem aqui que apareceu o campo Speed, que a gente pode alterar da forma que a gente quiser. A gente pode arrastar aqui para os lados, colocar um valor qualquer, vou deixar em 5. A gente vai testando depois. Certo, agora a gente vai aqui e criar uma variável rigidbody 2D para a gente poder se referenciar ao nosso rigidbody. Ele vai se chamar RB, mas quando a gente falar RB, a gente vai estar se referenciando ao nosso rigidbody 2D. A gente pode ver aqui que apareceu o campo para a gente colocar. A gente pode simplesmente arrastar o rigidbody e colocar ali, mas eu quero mostrar uma outra forma de fazer isso. Uma outra forma de se referenciar a um rigidbody. A gente pode vir aqui, deixa em vazio, não tem nenhum. A gente vem aqui no start e a gente vai colocar RB, vai receber getComponent rigidbody 2D. Esse getComponent ele vai acessar os componentes do nosso objeto que está com o script e dependendo do tipo que a gente passou, que no caso é rigidbody 2D, vai pegar o componente e colocar na variável que a gente quer, que é o RB. Então, quando se chamar o start, vai inicializar a variável. Podemos testar isso aqui. Pronto, estava vazio aqui e eu executei e agora ele vai, pronto. Ele está recebendo o rigidbody 2D do nosso jogador, da nossa raposinha. Certo. Bom, além disso, a gente vai precisar também de uma variável para controlar a direção com que a gente está se movendo. Para isso, eu vou usar um vector2 ou vector2, como você preferir. E ele é uma variável que aqui eu vou chamar de direção, direction, que vai definir a direção que você vai se mover. Ele é um vector2, isso significa que ele é uma variável composta de dois valores. É um valor x e um valor y. Então, a gente vai controlar a direção tanto no eixo x quanto no eixo y, porque ele também poderia se mover no eixo y. Eu vou deixar isso assim, porque é uma boa prática a gente não usar apenas uma variável para a direção, mas um vector2. Então, agora a gente vai ter que pegar a entrada do jogador, o que ele vai querer se mover para a esquerda ou direita. Isso vai ser feito no update. Aqui a gente vai passar para o x, essa função getAxisRaw da própria classe input da Unity, e vai passar o parâmetro horizontal. Esse input é uma classe que é responsável pelas entradas de dados na Unity, por meio do teclado, mouse e toque na tela. E o getAxisRaw vai retornar -1 ou 1, ou na verdade vai retornar os valores entre -1 e 1, mas que vão ser definidos pela direção que o jogador quer. Pode ser esquerda ou direita. Se for esquerda, -1, direita 1. E se ele não estiver apertando nada, 0. Ele usa teclas como, por exemplo, o A e o D para a esquerda e direita e as setas do teclado. Agora a gente vai definir se ele está querendo se mover para a esquerda ou direita. Esse if ele vai testar se o
direction.x, que a gente está pegando do jogador, vai ser maior do que 0. Se for maior do que 0, quer dizer que ele está querendo se mover para a direita. Ele vai, por exemplo, estar apertando a tecla D ou a seta do mouse, a seta para a direita. Então a gente vai colocar no RigBody.velocity, aqui o nosso RB.velocity, que é a velocidade do jogador, vai receber um new vector 2. Este new vector 2 é porque a velocity é uma propriedade do tipo vector 2. Então a gente vai passar um vector que tem no x a variável speed, que vai ser 5, então ele vai estar se movendo numa velocidade de 5. E no eixo y a gente vai passar apenas o rb.velocity.y. A gente está acessando a velocidade no eixo y. Então a gente basicamente vai passar a velocidade no eixo y, a própria velocidade no eixo y. Então não vai mudar, porque a gente quer mover ele na horizontal. Então na vertical a gente não está alterando nada. Vamos testar aqui. Pronto. Aqui. Está se movendo. Só que ele está saindo rolando. Bom, o porquê disso é porque a gente não selecionou uma opção aqui do RigBody 2D, que eu vou mostrar para vocês aqui no Constraints. Aqui, achei. É o Freeze Rotation no eixo Z. A gente vai deixar ele ativado. O que ela faz? Ela basicamente impede que o jogador rode aqui no eixo Z. Tem uma rotação no Z. Vocês podem ver que é essa rotação que é responsável por ele ter saído rolando. Então, deixando ela frisada, ela fixa, a gente pode testar aqui agora. Certo, olha, ele está andando para a direita e não está girando. Agora a gente vai fazer um teste para caso ele queira ir para a esquerda. Vai ser bem simples, não else if, na verdade, que a gente vai estar testando se a direção, o direction.x é menor do que 0. Lembrando que vai ser menor do que 0 quando você apertar A ou a seta para a esquerda. Então a velocidade do nosso RigBody vai receber um novo vector 2, que vai ter uma velocidade negativa, que vai ser menos speed. Então, ele vai estar se movendo para a esquerda, porque é uma velocidade negativa. O eixo X ele cresce para a direita, então ele vai estar indo para a esquerda. E o Y vai ser a mesma coisa, a gente não vai alterar nada. Este if vai ter um else ali, que vai ser a opção caso ele não esteja indo para a esquerda nem direita, ele vai estar parado. Então a gente passa uma velocidade 0, porque a gente não quer que ele se mova se você não estiver apertando para a direita nem para a esquerda. Certo. Então, voltando lá, a gente vai testar. Lembrem de salvar, Ctrl S aqui, que o código vai ser compilado lá na Unity. Pronto. Agora a gente testa se ele vai se mover para a esquerda e direita. Certo, estou posicionando aqui as setas, mas também pode ser o A e o D. E ambos estão funcionando. Pronto, ele está se movendo. Agora, a gente quer que ele vire, ele dê um flip, que é, na verdade, virar para o lado. Por exemplo, ele está se movendo para a direita, a gente quer que ele fique virado para a direita. Ou para a esquerda, virar para a esquerda. Tem a propriedade aqui no nosso sprite renderer, que é flip. Flip X e o Y. A gente vai usar o X ali. Vocês podem ver que ele se vira. Então, a gente vai usar aqui no código. Primeiramente, eu vou organizar aqui as variáveis. A gente vai criar uma variável booleana do tipo bool, que é verdadeiro ou falso. Eu vou chamar de is looking right, quer dizer que ele vai estar olhando para a direita. Eu vou passar verdadeiro, porque ele começa olhando para a direita, quer dizer, virado para a direita. E eu vou criar uma função aqui fora do update. A gente pode criar funções. Eu vou criar uma função
que vai ser responsável por flip, que é virar ele. Não sei como seria em português, seria basicamente alternar para a visualização do outro lado, para estar virado para o outro lado. A gente criou a variável aqui Sprite Render, eu vou inicializar ele igual a gente fez com o Rigibody, que é pegando pelo getComponent, e a gente vai aqui agora criar a nossa função. Eu vou deixar privada mesmo, private void, que ela não vai ter um retorno, flip. Pronto. É basicamente isso que foi sugerido aqui pelo editor. Se ele estiver olhando para a direita, ele vai receber a negação disso, então vai ficar negativo, vai ficar falso. E o spriteRender.flipX vai ficar negativo também. Vai ser o oposto do que ele era, vai alternar. Se tiver verdadeiro, vira falso. Se for falso, vira verdadeiro. Então a gente pode vir aqui. E aqui é onde está se movendo para a direita. A gente vai colocar um if. E neste if a gente vai testar se ele está olhando para a direita ou não. Porque se ele não estiver olhando para a direita, ali, se não for is looking right, a gente vai dar o flip, que é virar ele para a direita, no caso. Agora, aqui para a esquerda a mesma coisa, só que vai ser testando se ele está olhando para a direita. Aí a gente vai dar o flip, porque é para ele olhar para a esquerda. Certo? Eu vou comentar aqui, só para ficar melhor para a gente ver o significado do código. Aqui é mover para a esquerda. E aqui em cima é o para a direita. Certo? Bom, eu acho que tudo certo aqui. A propriedade flip que a gente está alterando. Vamos voltar aqui para testar. Pronto. É exatamente isso que a gente queria. Que ele virasse para a direção que ele está se movendo. Então, agora a gente vai para a implementação do método de pulo. Mas antes, vamos organizar aqui as variáveis. Eu gosto de deixar junto variáveis que são componentes, por exemplo, o Rigibody aqui. Eu vou deixar ele junto com o spriteRender. Para mover uma linha assim, é apenas Alt e a setinha para cima ou para baixo. Então, vou deixar as variáveis de movimentação juntas. E vou criar aqui uma float que vai ser exatamente isso, Jump Force. Vou passar 5 também, depois a gente vê qual o melhor valor, mas vai ser a variável responsável pela força do pulo, que é a altura e velocidade com que ele vai pular. Aqui eu vou criar uma função também para o pulo. Vai ser um private void. Void é porque o retorno não é nenhuma variável, vai ser um retorno vazio. Então, pessoal, aqui está a nossa função jump. É uma função que, como a gente fez, a gente pegou o Rigibody e a gente usou a função add force. É uma função do Rigibody 2D que adicionamos uma força. Tipo, empurramos ele. Passamos na direção vector2.up vezes a jump force. O vector2.up é um vetor padrão que ele possui os valores 0 e 1. Então ele não vai ter alteração horizontal, mas vai estar apontado para cima. E multiplicamos pelo jump force para passarmos a força deste empurrão. E passamos o modo de força como force mode 2D.impulse. Existem outros modos de força, mas esse é o mais apropriado para um pulo. Então agora precisamos chamar aqui no update e verificar quando a pessoa vai posicionar espaço. Utilizamos dentro do if a nossa classe input e o método getKeyDown, que vai retornar quando a pessoa apertar no botão espaço. Passamos keycode.espaço, pode ser o código de qualquer outra tecla, mas escolhemos espaço para chamar a função jump.
Então, quando você for chamada, o personagem vai pular. Vamos salvar aqui e testar lá na Unity. Então, tudo salvo. Vamos lá. Certo. Vou dar play aqui. Pronto, nosso personagem já tá pulando. Bom, vocês podem ver que o pulo está um pouco lento. Nós podemos ajustar aqui no Rift de Bali, adicionando a gravidade, aumentando a gravidade, na verdade. Vou colocar 5. Então, olhem, ele não pula tão forte agora, porque a gravidade está mais forte. Então, podemos aumentar o Jump Force para equilibrar. Colocar 20, ele está pulando muito agora. Então, a gente vai equilibrando, colocar 10, parece um bom pulo, mas isso a gente vai testando aqui no modo de jogo. E é isso, pessoal, que foi para a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos continuar esse projeto aqui, só que nós vamos iniciar o desenvolvimento dele como um jogo mesmo. Vamos fazer interface e vamos começar a partir da animação do nosso jogador. Vocês podem ver que ele está um sprite parado, mas vamos usar esses arquivos aqui, de os sprites dele para criar as animações e deixar o jogo muito mais vivo. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.